Barbieri define os 10 que vão iniciar contra a Ponte Preta. Mas como isso? Só 10? São 11. Porque tem dúvida na zaga. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar de um jogador que está fora da partida. A explicação do médico do Vasco. Por que ele não irá para o jogo. O Orelhano. Vamos falar também sobre Luciano Acosta. Vai vir para o Vasco? Não vai vir? É bom jogador? Seria um bom reforço? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre a possível chegada de Léo Jardim. E olha, teve um clube aí tentando tirar de novo o Pedro Raul do Vasco. Vamos falar sobre isso e muito mais a partir de agora no nosso Comenta Leão Vascaíno. Sobe a vinheta. Salve, salve vascaínos e vascaínas, aquele abraço para você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário, muito obrigado. A você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aquele lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui e é um prazer imenso ter você junto com a gente. Olha, vamos começar falando de Vasco, muitas informações, hoje a gente só teve esse vídeo, né? Então vamos trazer as informações todas nesse vídeo para você, torcedor vascaíno. Olha, hoje o Barbieri definiu praticamente o time que vai jogar contra a equipe da Portuguesa. E para esse time tem um desfalque. A gente já tinha tido esse desfalque contra a equipe do Inter Miami. Mais uma vez, Orelhano ficará de fora contra a equipe da Portuguesa. Mas muita gente quer saber por que ele tem uma lesão, não tem? O médico Gustavo Caldeira explicou que foi o seguinte. Existem 3 situações que fazem com que Orelhano seja preservado mais uma vez. Primeiro, ele perdeu a pré-temporada do Vasco. Segundo, desgaste físico das viagens, né, tanto da Argentina para o Brasil, quanto do Brasil para os Estados Unidos, juntamente com o Vasco. E a outra é que ele sentiu dores musculares quando estava treinando lá em Miami. Com isso, o Vasco, o DESP do Vasco, para que não tenha uma lesão grave, por ser um jogador importante, um grande investimento do Vasco, resolveu segurar um pouquinho a onda, melhorar aí essa parte física dele, fazer um trabalho para que ele tenha fortalecimento muscular e aí sim possa voltar sem dores, com a parte física em dias, já que ele perdeu toda a pré-temporada, e aí sim ele possa ajudar o Vasco da Gama. O Vasco entende que não precisa ter pressa nesse momento com o Orelhano, para não perder o jogador por mais tempo, tendo uma lesão grave. Então o Vasco, nesse momento, quer segurar, vai segurar o Orelhano para que ele possa desempenhar o seu melhor futebol, e o Vasco entende que melhores momentos terão para ele poder desempenhar o seu futebol pelo Vasco. Mas e aí? Qual será a escalação do Vasco da Gama para esse jogo? Daqui a pouco a gente vai falar sobre Luciano Acosta, que foi especulado no Vasco hoje. Muita gente quer saber como é esse jogador. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco. Mas o Barbieri treinou, tem dúvida na zaga, mas os outros 10 estão garantidos aí quem vai jogar. A escalação foi o seguinte: Ivan, Pumita, acho que isso aí é unanimidade entre os torcedores. Ivan no gol, Pumita na lateral. A dúvida tá aí para quem será o parceiro do Léo. É a grande dúvida do Vasco no ano, né? Inclusive o Vasco está buscando ainda um zagueiro para jogar ao lado do Léo. Miranda ou Robson? Um desses serão titulares aí, será titular contra a equipe da Portuguesa. Léo tá garantido. Lucas Piton na lateral esquerda, Zé Gabriel, muita gente perguntando, Zé Gabriel já teria que ter saído do Vasco. De Luca tá machucado, o Vasco hoje não tem no elenco um jogador que tenha tanta confiança. Tem os meninos da base, mas o Barbieri parece que ainda não tem tanta confiança nem no Rodrigo, nem no Lucas Eduardo. Então vai de Zé Gabriel. Jair, Nenê, é outro caso aí que eu acho que tem que ter um 10 ali no lugar do Nenê, hein? Gabriel Peck, Egnaldo e Pedro Raul. Esse deve ser aí o 11 do Vasco para enfrentar a equipe da Portuguesa. É o time que foi treinado aí pelo Maurício Barbieri. Lembrando que esse jogo tem transmissão da Band. Você acompanha aí o jogo que é no Luso Brasileiro, estado Luso Brasileiro. Então, Vasco e Portuguesa nesta quarta-feira. Olha, 2 informações hoje, 3 informações, vamos dizer assim, né? Movimentaram o noticiário do Vasco. Primeira informação sobre Pedro Raul. Um jornal mexicano, Record, trouxe a informação que o Cruz Azul demonstrou interesse novamente na contratação do Pedro Raul. O Cruz Azul foi o grande, vamos dizer, o grande adversário do Vasco
para contratar o Pedro Raul na temporada, mas o Pedro Raul escolheu o projeto do Vasco. Apesar do técnico, apesar do Cruz Azul olhar o Pedro Raul como um bom jogador, ele não tem o interesse de sair do Vasco. Ele gosta do projeto do Vasco. O Vasco também não tem interesse de se desfazer pelo jogador. Provavelmente não deve sair do gigante da colina, o Pedro Raul. Outra informação que surgiu hoje é sobre Luciano Acosta, jogador do Cincinnati, 28 anos, foi oferecido ao Vasco, segundo informações do Thiago Teles, vinda de lá dos Estados Unidos. Para mim, é um bom jogador. A estatura dele, vocês vivem pedindo aí, eu vejo o Soteldo, e tá falando da estatura do cara que tem 1,61 m, enfim, a hipocrisia. Mas vamos falar, é um jogador bastante movimentação, joga como 10, pode jogar pelo lado de campo também. É um cara que, pra mim, eu vejo como um jogador que se encaixa no estilo Barbieri. E tá faltando esse meia. O Nenê, mas o Nenê não faz isso, né? E ele consegue ser um cara que aperta a marcação, um cara que corre o tempo todo, um cara que sabe conduzir muito bem a bola, um cara que coloca o seu 9 na cara do gol. Então ele é um cara muito bom para isso. E eu vejo ele como um jogador que se encaixa muito bem no perfil Barbieri de si. Seria um grande nome. Até o que eu pude apurar, o Vasco ainda não tem nenhuma negociação com o Luciano Acosta. Se fosse, a situação seria por empréstimo. Mas, nesse momento, ainda não há uma negociação concreta entre Vasco e Luciano Acosta. Jogador muito importante, jogador que tem muita qualidade. Veio da MLS, mas a gente conhece quando o jogador tem qualidade. Acho que até um reforço físico e tal, ele consegue sim. Já foi um jogador que passou pelo Atlas, do México, futebol mexicano, enfim, é um jogador de muita qualidade, o Luciano Acosta. Léo Jardim, a informação dada hoje lá na França é que o jogador se despediu dos seus companheiros de Lille, está sendo aguardado aí nesta quinta-feira no Brasil, deve assinar por 3 anos de contrato com o Vasco da Gama. O Vasco deve pagar pouco mais de 10 milhões aí ao Lille e de forma parcelada. Deve chegar aí no Vasco Léo Jardim, novo goleiro do gigante da colina. Então é isso, agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Só um alerta, estaremos aí nesses próximos 4 dias até o final de semana de férias. O que quer dizer? Não teremos vídeos tão longos assim. Pode ser que a gente tenha um dia que a gente tenha um vídeo só. Enfim, todo mundo é filho de Deus. E o Comenta Léo também merece descansar um pouquinho. Mas, de todo caso, a gente deve manter aí a nossa live. Se não mantiver, eu trago um vídeo antes aqui para falar do pré-jogo, pós-jogo também. Enfim, a gente vai estar aí, então acompanhe as redes sociais do Vasco, acompanhe muito Comenta Léo aqui no YouTube. E eu ficarei muito grato se você puder nos ajudar e nos dar uma moral, como sempre dá. Então é isso, aquele abraço, tamo junto, amanhã tem Vasco, a gente vai estar junto aqui também com vocês. Até a próxima e valeu! Muito obrigado mesmo por toda a audiência que vocês nos dão todos os dias, é importante demais ao Comenta Léo Vascaíno. Valeu, tamo junto, amanhã a gente volta, tomara que com a vitória, né? O Vasco já ganhou com o Inter Miami, agora tem que ganhar no Carioca, desencantar logo nesse Carioca, um gol de Pedro Raul, pra gente ficar de boa. Tamo junto, valeu!